Um pensador disse uma vez: não há nada no mundo tão irresistivelmente contagioso como o riso. E não podíamos discordar dele. Todos nós temos estado em uma daquelas situações em que uma pessoa ri histericamente sem razão aparente, causando uma reação em cadeia de riso que afeta o resto do grupo. Uma epidemia de risos pode soar como um evento agradável e alegre, mas na verdade não é uma piada. Ela pode rapidamente escalar para se tornar uma grave condição médica. Embora o riso seja considerado como uma forma natural de medicina e tenha sido usado como uma ferramenta terapêutica por muitos anos, há aspectos negativos. O riso excessivo pode levar à cataplexia, a sorrisos desagradáveis e a uma extrema exaltação. O exemplo mais famoso de uma epidemia de risos aconteceu em 1962 na Tanzânia, Tangânica naquela época. Tudo começou quando 3 garotas começaram a rir incontrolavelmente. Rapidamente, o riso afetou as 95 meninas do internato de 159 alunas, com idades entre 12 e 18 anos, até que alcançou mais de 1.000 pessoas, incluindo os pais dos alunos, se espalhando pela região de Tangânica e causando fechamento temporário de 14 escolas. O ataque de risos durou entre 6 horas a 2 semanas, se tornando ainda mais perturbador à medida que o tempo passava e as pessoas tentavam entender o que estava acontecendo. As vítimas da epidemia do riso começaram a manifestar tontura, problemas respiratórios, ataques de grito, choro incontrolável, erupções cutâneas, inquietação, flautulência extrema e descontrole físico. Ficou curioso? Então continue aqui na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Em 1962, a Tanzânia, na época conhecida como Tangânica, foi atingida por um evento extraordinário que não causou vítimas, mas deixou profundas cicatrizes emocionais, uma epidemia de risadas incontroláveis que envolveu cerca de 1.000 pessoas, forçando as autoridades a fechar escolas e comunidades. Mas se você está pensando que foi apenas um excesso de bom humor, bem, você está muito enganado. Este fenômeno, aparentemente bizarro e inexplicável, não era o resultado de um excesso de alegria, mas sim um caso emblemático de doenças psicogênicas de massa, uma condição em que um grupo de indivíduos manifestam sintomas físicos ou comportamentais sem uma causa orgânica evidente. A origem dessa singular epidemia pode ser atribuída a uma estudante de uma escola feminina, subitamente acometida por uma crise de risadas incontroláveis, provavelmente desencadeada pela ansiedade. Como uma onda incontrolável, as colegas começaram a rir sem parar, em um efeito dominó que se espalhou rapidamente para outras escolas e comunidades, levando ao fechamento temporário de nada menos que 14 instituições. Os sintomas incluíram ataques de riso e choro de duração variável, de algumas horas até 16 dias, muitas vezes acompanhados por comportamentos inquietos, como correr sem rumo ou surtos repentinos de violência. Apesar da intensidade dos episódios, os especialistas não conseguiram identificar causas físicas ou orgânicas. Pesquisadores atribuíram o evento a uma doença também conhecida como sociogênica, um fenômeno que ocorre quando um grupo de pessoas expostas a situações de forte estresse manifesta sintomas sem uma causa biológica evidente. No caso das estudantes tanzanianas, a tensão emocional pode ter sido amplificada pelas expectativas rígidas impostas pelas escolas administradas pelos britânicos e pela incerteza política após a independência do país, obtida apenas um mês antes. A história ensina que o estresse coletivo muitas vezes encontra maneiras surpreendentes e inesperadas de se manifestar. Situações semelhantes se repetiram em várias partes do mundo, frequentemente em ambientes onde as pessoas se sentem presas ou impotentes, como no caso de uma escola na Inglaterra, onde alguns estudantes começaram a sofrer de náuseas e vertigens sem causas aparentes, ou os numerosos episódios documentados em regiões como Kosovo, Afeganistão e África do Sul, onde o trauma coletivo é particularmente forte.
Os especialistas destacam que as pessoas mais vulneráveis a este tipo de fenômeno são frequentemente jovens, mulheres e indivíduos em papéis subordinados, como os funcionários em contextos de trabalhos problemáticos. Um exemplo é o caso de um escritório do DMV em Lafayette, Indiana, onde os trabalhadores desenvolveram sintomas de dificuldades respiratórias, apesar do edifício ter sido inspecionado para contaminações e não terem sido encontradas causas concretas. É interessante notar como o riso, geralmente associado a benefícios psicofísicos, pode às vezes assumir conotações negativas. No caso da epidemia tanzaniana, as risadas não trouxeram alívio às pessoas afetadas, mas foram uma manifestação de sofrimento, uma maneira do corpo comunicar um desconforto profundo na ausência de outras formas de escape. Mas e você? O que acha?